pelo pastor Erivaldo, que vai nos entregar a palavra de Deus. Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar-se, queridos. Quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Ele me concede de estar aqui esta noite, adorando a Deus convosco e tendo a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pelo apoio, pelo amor dedicado para comigo, por sua bondade, e nós glorificamos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, e lembrar aos irmãos que nosso querido pastor presidente, que completou 85 anos ontem, naquela bonita festa, ele pode dizer como Caleb: estou hoje com 85 anos e tão forte ainda para entrar e sair e combater as boas batalhas do Senhor. E nós glorificamos a Deus e que Deus continue cada vez mais prolongando os dias do nosso querido presidente. Minha gratidão a Deus por toda a sua amável família, por todos os obreiros do Ministério do Belém, pastores, homens de Deus que aqui estão, presidentes de campo, pregadores, companheiros de ministério e cada um dos membros desta igreja. Queridos, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo agora no livro de Gênesis, capítulo 5. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 5. Vamos ler do verso 22 até o verso 24. Gênesis capítulo 5, versículos 22 até o 24. Todos aqueles que já encontraram Gênesis capítulo 5, verso 22, pode dizer amém. Está escrito: Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados, sustentados, renovados e despertados pelo poder da Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo, em nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto da palavra de Deus em Gênesis capítulo 5, versículos 22 até o 24, quando conta a história de um importante personagem bíblico chamado Enoque, que andou com Deus. E que privilégio é andar com Deus. É importante compreender que todos nós gostamos de andar com nossos amigos. E tem pessoas que fazem
tanta amizade com um outro amigo que às vezes é comum você ver sempre os dois juntos. Às vezes usa-se até a expressão, né? É carne e unha, né? Alguma coisa assim, de tanto que anda junto, um com o outro. E realmente é muito bom andar com pessoas amigas e andar com a pessoa que a gente ama melhor ainda. Existe até aquele verdadeiro ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas nós glorificamos a Deus que Enoque andava com Deus. Que privilégio extraordinário é andar com Deus, com Deus Todo-Poderoso, com Deus tão grandioso. E o mais importante de tudo, queridos, é que atualmente a Terra já passou da casa de 7 bilhões de habitantes. E nos sentimos muitas das vezes tão pequenos diante desse Deus tão grande, que a gente fica até imaginando como é que Ele vai dar a atenção a gente, no meio de 7 bilhões de pessoas. Mas o nosso Deus distingue para si o que é piedoso e conhece cada um de nós, porque Ele é um Deus grandioso, onisciente, que conhece todos nós pelo seu nome, porque a Bíblia diz que Ele chama todas as estrelas pelo seu nome. E segundo os cientistas, são bilhões de estrelas que existem em nossa galáxia e tantas outras galáxias que existem, porque o universo é muito grande e nós vivemos apenas na Via Láctea, onde tem bilhões de estrelas e existem ainda outras galáxias. Mas o nosso Deus, Ele conhece todas as estrelas pelo seu nome, porque Ele é um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus magnífico, um Deus eterno, um Deus grandioso, um Deus todo-poderoso, um Deus imanente, um Deus transcendente, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que abençoa, o Deus que restaura, o Deus que levanta, o Deus que anima, o Deus que protege, o Deus que orienta, o Deus que sustenta, o Deus que renova, o Deus que batiza, o Deus que faz coisas extraordinárias. Quantos podem glorificar a sua grandeza? Esse Deus extraordinariamente grande, a Bíblia diz que Ele é tão grande que Ele mediu o céu a palmo. Já imaginou o tamanho da mão de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele pegou todo o pó da terra e colocou dentro de uma concha. Já imaginou o tamanho da concha de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele pegou todas as águas do oceano e colocou dentro de uma taça. Já imaginou o tamanho da taça de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele pesou todos os montes numa balança. A Bíblia diz que Deus é tão grande que a terra só serve de tapete para os seus pés. A Bíblia diz que Deus é tão grande que as nuvens são apenas o pó dos seus pés. A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele se assenta na roda do globo terrestre para contemplar todos os moradores da terra, que são como um gafanhoto em suas mãos. As nações é como um pingo no balde d'água, é ainda menos do que nada. Sabe por quê? Porque não há Deus tão grande como o Deus que nós servimos. Por isso que Deus é maior que todos os deuses. E quantos podem adorá-lo por um minuto? Permaneça com a sua mão levantada por um minuto, glorificando a sua grandeza, porque vale a pena adorar esse Deus grandioso. Mas apesar de Ele ser tão grande assim, achamos que nós não temos acesso a Ele, quando na verdade o profeta Isaías descreve lá no capítulo 57 e no versículo 15 do seu livro, dizendo: assim diz o alto, o sublime, habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito de coração, com um quebrantado
quebrantado de espírito. Então, apesar desse Deus ser tão grande, Ele não é inacessível, Ele é acessível, pode ser nosso amigo e podemos andar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E é interessante, queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para a vida de Enoque, e esse personagem extraordinário da Bíblia. Sim, queridos, a Bíblia diz aqui no capítulo 5 de Gênesis, versículo 22, que Enoque andou com Deus. Que coisa extraordinária, queridos e amados irmãos. Se nós começarmos a observar, podemos extrair muitas lições espirituais da vida deste grande personagem. Primeiro, que o nome Enoque significa dedicado, consagrado. E o significado do seu nome condiz muito bem com a sua vida dedicada e consagrada a Deus. Verdadeiramente, queridos, quando percebemos um homem andando com Deus no meio de uma geração corrompida e perversa, é um milagre. Que, aliás, nós sempre costumamos dizer que muitas das vezes o meio corrompe o ser humano, e usamos muito essa expressão que nós somos produto do meio. Compreendemos perfeitamente que o meio também pode nos corromper. Se você anda em um lugar muito sujo, é natural que você possa de repente ser atingido por alguma sujeira, mas também não é desculpa para você andar no erro. Sabe por quê? Porque muitas pessoas pecaram vivendo em uma zona maravilhosa, livre de qualquer perigo. Não esqueça que Adão pecou no paraíso e não tinha nada para contaminá-lo. Não esqueça que Davi também não pecou quando ele estava lá no deserto, fugindo com Saul, na luta, mas foi no palácio quando ele estava vivendo uma vida confortável. Enquanto isso, José se manteve puro, mesmo no meio da corte impura do Egito, e Daniel se manteve puro e andando com Deus no meio da podridão da Babilônia. Da mesma forma, queridos, Enoque, ele viveu no meio de uma geração corrompida. A geração de Enoque foi a geração antediluviana. Sim, uma geração que a própria Bíblia diz que todo gênero humano havia se corrompido. Mas compreendemos que no meio de toda a sujeira que havia naquela geração, havia um homem caminhando com Deus, havia um homem andando com Deus. Sim, queridos e amados irmãos, havia um homem dedicado a Deus. E o que me chama a atenção, e você pode compreender que existe no livro de Gênesis pelo menos 2 personagens chamados Enoque. Você vai descobrir que existe o Enoque piedoso e o Enoque ímpio. Você vai descobrir em Gênesis capítulo 4, versículo 17, que a Bíblia fala de um outro Enoque. Sim, era o Enoque filho de Caim. Caim, exatamente o primeiro assassino da história, o primeiro fratricida da história, que assassinou o seu próprio irmão. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículo 17, que ele teve um filho e colocou o nome de Enoque, e até edificou uma cidade e colocou o nome de Enoque. Você percebe que esse Enoque é filho de Caim. Ele foi o pai de uma geração que estava se formando na terra, uma geração ímpia, porque você vai descrever e vai perceber aí no capítulo 4, que esta geração de Enoque, filho de Caim, era uma geração mundana, comprometida com o desvio da lei de Deus, porque você vai ver aí, inventores de instrumentos de ferro, que depois se tornou um instrumento para matar tanta gente. Lógico, você vai perceber que há progressos, como o inventor da metalurgia, o inventor de instrumentos musicais. Você vai ver aí os filhos dele, como Tubal-Caim e Jabal e muitos outros. Mas você também vai ver o nascimento da poligamia. Você vai ver o Lameque tendo 2 esposas. Então você vai ver que esse Enoque, filho de Caim, ele foi o pai de uma geração que se afastou de Deus, uma geração que tinha no seu DNA o seu
próprio progenitor, que era um homem assassino. Mas, queridos, no meio de tudo isso, Deus levanta um Enoque piedoso, filho de Sete, que tinha uma linha totalmente diferente. Enquanto o Enoque, filho de Caim, se afastou de Deus, saiu da presença de Deus, o Enoque da geração e linha de Sete, ele andava com Deus. Aleluia! E no meio de toda aquela geração pecaminosa, de tanto ele ter comunhão com Deus, de tanto ele andar com Deus, Deus lhe deu o privilégio de nem passar pela morte. Ele foi trasladado para o céu. É o primeiro caso de arrebatamento na história. E eu penso que Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor sem nem passar pela morte. Aliás, queridos, podemos aprender também que Enoque, o primeiro homem a ser arrebatado na história, foi também o primeiro homem a pregar sobre a vinda de Jesus. Você sabia disso? Enoque pregava. A mensagem de Enoque era uma mensagem que anunciava a vinda de Cristo. Mas pastor, onde o senhor leu isso? Pode ler a epístola de Judas, versículo 14. Lá está escrito que Enoque, o sétimo depois de Adão, já pregava dizendo: eis que virá o Senhor com seus milhares de santos. Que coisa maravilhosa! O primeiro homem arrebatado da história foi também o primeiro a pregar sobre a vinda de Jesus Cristo. E é importante compreender, queridos e amados irmãos, que Enoque deixou um legado tão extraordinário que alguns fatos interessantes aconteceu na vida de Noé, na vida de Enoque. Além dele ser o primeiro homem na história a não experimentar a morte, a ser trasladado, porque você vai perceber que o escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 14, o coloca na galeria dos heróis da fé, e ainda expressa a sua qualidade dizendo o porquê que ele foi trasladado. Ele foi trasladado porque alcançou um testemunho que agradara a Deus. Que coisa maravilhosa! Oh, queridos, que possamos andar com Deus e agradar ao Senhor. Aleluia! Nós vivemos, queridos e amados irmãos, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual o apóstolo Paulo nos aconselha em Filipenses capítulo 2 e no versículo de número 15, que nós devemos ser sinceros, irrepreensíveis, filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros do mundo. Que coisa extraordinária! Quando eu vejo, queridos, a imprensa mostrando esses cantores mundanos que são chamados de astros, e muitos dos artistas são até chamados de astros de Hollywood por causa da sua fama pelo cinema, pela música, quando na verdade, queridos irmãos, a minha Bíblia diz que os verdadeiros astros são os filhos de Deus. Aleluia! Paulo diz claramente em Filipenses 2:15 que nós devemos resplandecer como astros do mundo. Aqui estão os astros de Deus, as estrelas de Deus, porque a Bíblia nos compara como estrela, queridos e amados irmãos, e nós brilhamos porque a luz de Cristo, que é a estrela maior, o sol da justiça, reflete sobre cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. E Enoque brilhava no meio daquela geração corrompida e perversa, e ele teve um filho cujo nome era Metusalém, e ele, queridos irmãos, que nunca morreu, gerou o filho que mais viveu, Metusalém, que foi o homem que mais viveu na história, 969 anos. Vocês percebem, queridos e amados irmãos, o privilégio que Deus deu a esse homem, que quando foi trasladado, o seu legado ficou para a sua geração. Quando a Bíblia vai descrever agora que o próximo personagem a andar com Deus foi o seu bisneto, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, no versículo 9, que Noé foi justo no meio da sua geração. Noé,
andava com Deus. Aleluia. Exatamente. Sabe por que Noé andava com Deus? Porque ele tinha um exemplo do seu bisavô que andava com Deus. Oh, queridos, que maravilha quando nós conseguimos imitar os bons exemplos. Queridos, nós percebemos que muitas das vezes as pessoas têm uma tendência mais de imitar os maus exemplos do que os bons exemplos, mas Noé preferiu imitar o bom exemplo do seu bisavô. Noé andava com Deus. Vale a pena andar com Deus, queridos e amados irmãos, mas não podemos andar com Deus de qualquer maneira, porque a própria Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 17 e no versículo 1, que aos 99 anos Deus apareceu para Abraão e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Que coisa maravilhosa! É maravilhoso andar na presença de Deus. E a realidade é que Abraão andava na presença de Deus. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Abraão andava tanto com Deus que ele teve o privilégio do próprio Deus sentar na mesa dele para almoçar e ainda comer churrasco. Aleluia, que coisa maravilhosa. Oh, queridos, a gente só oferece churrasco para os amigos. Aleluia. Você só leva na sua casa para oferecer churrasco para amigo. E Abraão ofereceu churrasco para o seu amigo. Pode ler Gênesis 18. Ele mandou matar, aleluia, um novilho lá cevado e colocou na mesa. E o Senhor comeu, aleluia, com mais 2 anjos que estavam lhe acompanhando. Abraão preparou um banquete e o Senhor participou desse banquete, porque quem anda com Deus tem o privilégio da companhia dele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. E a prova que Abraão andava com Deus é que mais tarde, em Gênesis capítulo 18, versículos 15 e 16, está escrito que quando o seu neto Jacó foi abençoar os bisnetos de Abraão, Efraim e Manassés, ele disse assim: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem me abençoado até este dia, abençoe esses rapazes e faça eles se multiplicar na terra. Que coisa maravilhosa! Jacó testemunhou que os seus pais Abraão e Isaque andaram com Deus. Vale a pena andar com este Deus. Mas, queridos e amados irmãos, o que mais nos admira é que esse Deus também deseja andar conosco. Que coisa maravilhosa! É tanto, queridos, que a Bíblia diz que Deus andava com os filhos de Israel através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Mas teve um determinado momento que o povo se afastou de Deus, que o povo desobedeceu a Deus. Aí Deus disse assim: Moisés, sai do meio dessa gente ruim aí, porque eu vou destruir esse povo, eu vou consumir esse povo, e eu vou fazer uma geração nova através de você. Deus levou 400 anos para formar uma geração. Mas como para ele 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, para ele formar outra geração, esperar mais 400 anos, não seria o problema. Mas aí, queridos, é quando Moisés se levanta diante de Deus e diz: Senhor, espera aí, Senhor, acaso não é por tu andares conosco que nós somos diferentes dos povos das terras? Não, mas não tem problema não, Moisés, eu vou mandar um representante, eu vou mandar um anjo. Não queremos um representante, nós só aceitamos o Senhor. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Oh, aleluia, quantos estão sentindo a presença dEle? Oh, queridos, não é só andarmos com Deus, é Ele também andar conosco.
é Ele querer andar conosco. E o próprio Deus quer andar conosco, porque está escrito, queridos, lá em Levítico, no capítulo 26 e no versículo 13: foi eu que vos fiz sair da terra do Egito, e eu quebrei os timões de vocês, para que vocês não fossem mais escravos de Faraó, e eu vos fiz andar direitos. Em uma tradução disse: eu vos fiz andar de cabeça erguida. Aleluia, é essa palavra que Deus manda dizer para você. Aleluia, não precisa andar de cabeça baixa. Deus manda dizer: ande de cabeça erguida, porque Ele nos faz andar de cabeça erguida. Ele já quebrou os timões, ou seja, já quebrou o jugo, a canga de escravo que estava sobre o pescoço deles. Deus quebrou, porque eles só conseguiam andar assim, com aquela canga no pescoço, mas Deus quebrou, e agora disse: eu fiz vocês andar de cabeça erguida. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, respeitosamente coloque a mão no ombro do seu irmão, diga para ele: ande de cabeça erguida. Deus te fez andar de cabeça erguida, que coisa maravilhosa. O próprio Deus deseja andar conosco. Aleluia, é tanto que em Deuteronômio capítulo 23 e versículo 14, pode observar, lá está escrito que Deus disse assim: olha, eu ando no meio de vocês, agora vocês mantenham o acampamento limpo, para que eu não veja coisa indecente no meio de vocês, porque eu, Senhor, ando no meio do arraial de vocês. Que coisa maravilhosa. Eles deveriam manter o acampamento limpo, o acampamento sujo, porque Deus não, o acampamento limpo, porque Deus não habita no meio da sujeira. Quando você tira a sujeira, aí atrai a presença de Deus, porque Deus anda no meio da limpeza, no meio da pureza. Mas, queridos e amados irmãos, perceba como o próprio Deus deseja também andar conosco, porque Ele deu esse privilégio a Josué no capítulo 1, no versículo de número 9, dizendo: não te mandei eu, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa maravilhosa. Aonde você andar, Deus vai andar com você. Aonde você colocar a mão, Deus vai colocar a mão. Aonde você colocar o pé, Deus vai colocar o pé contigo, porque o próprio Deus promete andar conosco por onde quer que andemos. Queridos e amados irmãos, é um privilégio que Deus nos deu de andar conosco, e Ele deseja que possamos andar com Ele, e Ele também deseja andar conosco. E a Bíblia sempre nos revela a importância e a condição para Deus andarmos com Ele. Por isso, queridos, que lá em 1 Reis, no capítulo 2, versículos 3 e 4, Davi disse para o seu filho Salomão: seja homem, guarde os mandamentos do Senhor e ande após os seus mandamentos e os seus testemunhos, para que o Senhor confirme a promessa, dizendo: nunca faltará sucessor no trono. Aleluia. E o próprio Deus confirmou para Salomão em 1 Reis capítulo 3 e no versículo 14, dizendo: olha, se andares nos meus mandamentos, para observares e guardares, eu multiplicarei os teus dias, eu prolongarei os teus dias. Que coisa maravilhosa, queridos e amados irmãos. Mas infelizmente alguns andam com Deus por um período de tempo e deixam de andar. Segundo as Crônicas 11:17 diz que Roboão foi coroado, corroborar o seu reino, fortalecer o seu reino, e depois ele só andou 3 anos na presença de Deus. Depois de 3 anos abandonou o Senhor. Sim, queridos, alguns começam bem e terminam mal, mas que possamos continuar andando com Deus até o fim. Não deixe de andar com Deus, continue andando com Deus, porque quem anda com Deus, Deus coroa de bênçãos que nem você imagina.
Aleluia, por isso que está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 17, versículo 3 até o 5. E Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e Deus confirmou o seu reino, lhe encheu de riquezas, trouxeram muitos presentes, e lhe encheu de glória e abundância, porque aquele que anda com Deus, Deus abençoa, Deus faz prosperar, Deus faz crescer. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Vale a pena andar com Deus, porque a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 23 e no versículo de número 3, que quando o povo estava afastado de Deus, a Bíblia diz que Josias reuniu eles diante da coluna da casa do Senhor e fez uma aliança para que eles voltassem a andar com Deus. Que coisa maravilhosa! Vale a pena andar com Deus, porque está escrito no Salmo 1, versículo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Ante o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujo fruto dá na estação própria, a folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Vale a pena andar com o Senhor, porque está escrito, e lá no Salmo 119 e no versículo 1: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Está escrito no Salmo 128, a partir do versículo 1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida vejas os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Vale a pena andar na presença do Senhor, porque o próprio Davi se comprometeu no Salmo 101 e no versículo 2, dizendo: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, portas adentro da minha casa andarei com coração sincero. E no Salmo 101 versículo 6 está escrito: os meus olhos procurarão os pés da terra, o que anda em caminho reto, esse me servirá. Vale a pena andar nos caminhos retos do Senhor, porque está escrito em Provérbios capítulo 4 e no versículo 11: no caminho da sabedoria eu te fiz andar. Está escrito em Provérbios capítulo 8 e no versículo 20: eu ando no caminho da justiça. Em Provérbios 22:6: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Está escrito em Isaías capítulo 2 e versículo 5: vinde, ó casa de Israel, e andemos na luz do Senhor. Está escrito em Isaías capítulo 48 e no versículo 17: assim diz o Senhor, eu sou o Senhor que te ensina o que é útil e o caminho que deves andar. Está escrito em Isaías capítulo 26 e no versículo 7: que a vereda do justo é plana e o Senhor pesa o seu andar. Está escrito em Jeremias capítulo 6 versículo 16: olha, procurai pelas veredas antigas o caminho e andai neles, mas eles são tão temosos que ainda dizem: não andaremos. E em Jeremias 7, 23 e 24: assim diz o Senhor, procurai andar pelos caminhos retos, mas eles preferiram andar nos seus próprios conselhos e nos seus próprios caminhos. E sabe o que é que aconteceu? A Bíblia diz em Jeremias 7, 24: em vez deles andar para frente, eles andaram para trás. Mas Deus não te fez para andar como caranguejo para trás, Deus te fez para caminhar para frente. Não olhe para trás, caminha para frente.
frente, de cabeça erguida. Quantos sentem Deus falando aqui? Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Deus nos fez andar de cabeça erguida e andando para frente. Está escrito, queridos, lá em Daniel, no capítulo 4 e no versículo de número 37, que o Senhor humilha os que andam na soberba. Está escrito em Oséias capítulo 14 e no versículo 9, quem é sábio que entenda isso, que o caminho de Deus é reto e os justos nele andarão, mas os ímpios nele cairão. Está escrito em Miqueias capítulo 4 e versículo 5, que cada nação andará no nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, desde agora e para sempre. Está escrito em Miqueias capítulo 6 e versículo 8, ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Está escrito em Mateus capítulo 6 e versículo 25, que não devemos andar ansiosos. Está escrito em Lucas capítulo 1 e versículo 75, que devemos andar diante de Deus em santidade e justiça todos os dias. Está escrito em João capítulo 11 e versículo 9 e 10, que quem anda de dia não tropeça. Está escrito em João capítulo 8 e versículo 12, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, pelo contrário terá a luz da vida. Está escrito em João capítulo 12 e versículo 35, enquanto tendes a luz, andem na luz. Está escrito em Atos capítulo 10 e versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está escrito em Atos capítulo 23 e versículo 1, que Paulo, fitando os olhos no sinédrio, disse, eu tenho andado até hoje com a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Está escrito em Romanos capítulo 4 e versículo 12, que devemos andar conforme as pisadas do nosso pai Abraão. Está escrito em Romanos capítulo 6 e versículo 4, que devemos andar em novidade de vida. Está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 1, portanto, nem uma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está escrito em Romanos capítulo 13 e versículo 13, que nós não devemos andar em glutonaria, nem bebedice, nem concupiscência da carne. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 17, cada um ande conforme a vocação que foi chamado. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 7, que nós não andamos por vista, mas sim andamos por fé. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 3, que embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando
do sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, levando cativo todo pensamento a Cristo. Está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo 16: andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo 25: se andemos no Espírito, vivamos também no Espírito. Está escrito em Gálatas capítulo 6 e versículo 16 que todos que andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre o Israel de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 2 e versículo 10 que nós somos feitura dele, criado para boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 1: andemos de acordo com a vocação que fomos chamados. Em Efésios capítulo 5 e versículo 2: andemos em amor. Em Efésios capítulo 5 e versículo 8: andai como filhos da luz. Em Efésios capítulo 5 e versículo 15: andemos como sábios e não como insensatos. Em Filipenses capítulo 3 e versículo 16: andemos segundo aquilo que já alcançamos. Está escrito em Colossenses capítulo 2 e versículos 6 e 7 que nós que recebemos a Cristo, andemos com ele, nele arraigado, nele edificado, nele confirmado. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 6 que não devemos andar com os que vivem desordenadamente. Está escrito em Tito capítulo 1 e versículo 11 que é preciso calar a boca dos que andam desordenadamente, ensinando coisas que não convêm. Está escrito em 1 João capítulo 1 e versículo 7: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo o pecado. Está escrito em 1 João capítulo 2 e versículo 5 que devemos andar conforme ele andou. Está escrito em 3 João versículo 4: não tenho alegria maior do que esta, de ver que meus filhos andam na verdade. Está escrito em Apocalipse capítulo 3 e versículo 4: em Sardes tenho as poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, esses andarão comigo com vestes brancas. Está escrito em Apocalipse capítulo 16 e versículo 15: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Está escrito em Apocalipse capítulo 21 e versículo 24 que as nações andarão mediante a sua luz. Aleluia! Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão e adore ele por um minuto agora.
Nós vamos sair daqui esta noite com desejo de andar mais com Deus. Andar com Deus significa ter intimidade com Ele. Eu não consigo sair de casa um dia sem pelo menos tirar no mínimo uma hora de joelhos na presença de Deus. Andar com Deus é desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Há momentos na minha vida, todos nós aqui temos batalhas. As pessoas pensam que a vida da gente é fácil. As pessoas às vezes só olham para você e vê o hoje. Não sabe o que você passou para chegar até aqui. As pessoas invejam o seu sucesso, mas ninguém inveja o seu jejum, suas orações. Todos querem seu troféu, mas ninguém quer suas cicatrizes, seus espinhos, sua dor. Há momentos na minha vida que eu estou deitado na minha cama. De repente o Espírito de Deus me desperta de madrugada para orar. E às vezes eu chego cansado de uma viagem, emendando outra, que eu chego a dizer: Senhor, tenha paciência. Deixa eu dormir um pouco mais, eu estou tão cansado. E eu volto a dormir. Aí Ele mais uma vez me desperta, e eu na teimosia. Quando Ele vê que eu estou teimoso, daqui a pouco eu me lembro o que diz Romanos 8:26. E o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que acontece? Daqui a pouco eu estou dormindo e orando na mente. Pai nosso que está no céu, eu falo: meu Deus do céu, não tem jeito não. O Espírito de Deus não vai deixar eu dormir não. Eu já caio de joelho e já começo a orar. E quando Ele faz isso, Ele me dá uma grande vitória que eu poderia enfrentar naquele dia. O que é isso? É andar com Deus, é intimidade com Deus. Procure desenvolver uma comunhão íntima com Deus, e você vai ver as vitórias que Deus vai te alcançar. Porque eu quero entregar uma mensagem profética para você esta manhã, esta noite. Aleluia! Deus fará você chegar aonde você nunca imaginou chegar antes. Quantos tomam posse desta palavra? Levante sua mão e glorifique o nome do Senhor, com a permissão do nosso pastor. Oh, aleluia! Eu quero orar por vocês. Coloque-se todos de pé agora. Queridos e amados irmãos, eu tenho a plena convicção que pessoas vieram aqui esta noite, quem sabe preocupadas com alguma situação que você precisa resolver esta semana, e não pode passar desta semana. O Espírito de Deus me toca esta noite, aleluia, para dizer para você que não se preocupe, porque Deus está tomando a frente desta situação, e você vai encontrar esse problema resolvido nesses próximos 7 dias. Quantos tomam posse desta palavra? Oh, aleluia! Eu quero chamar aqui na frente rapidamente pessoas que têm uma causa para resolver nesses próximos 7 dias. Pastor, não pode passar desses próximos 7 dias. Saia daí de onde você está e venha. Você vai voltar para casa vitorioso. Aleluia! Só Deus sabe como você veio aqui esta noite preocupado. Esse problema tem tirado a tua paz. Você vai dormir pensando nele, você acorda pensando nele, mas a palavra de Deus está indo ao encontro da sua necessidade esta noite. Aleluia! Ninguém sai da casa de Deus vazio, e Deus contemplou a tua necessidade esta noite, e você vai voltar vitorioso. Aleluia! Porque eu sinto o mover de Deus esta noite. Só você e Deus sabe.
Eu já vejo o Espírito de Deus gemendo, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Você vai voltar para casa vitorioso. Oh, aleluia. Deus vai te dar uma semana vitoriosa, uma semana de respostas, uma semana de soluções. Oh, aleluia. Eu vejo Deus curando pessoas agora. Eu vejo a mão do Senhor curando pessoas agora. Eu vejo soluções de causas na justiça esta noite. Eu vejo Deus pelejando em teu favor esta noite. Aleluia. Coloque a sua mão no coração, feche os seus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos que vieram aqui na frente. Só tu sabes a aflição da tua serva, a aflição do teu servo. Pai querido, esta causa que o teu servo, que tua serva precisa resolver nesses próximos 7 dias, entra agora com provisão. Traz a cura, Senhor, agora. Traz a cura para a enfermidade do teu servo, da tua serva. Eu repreendo toda enfermidade no sangue, enfermidade na pele, nos ossos, nos nervos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Esta causa na justiça, este problema de ordem financeira, de ordem profissional, familiar, ministerial. Pai querido, entra com a tua provisão ainda esta semana, para que os teus filhos se lembrem deste culto e glorifiquem o nome do Senhor, porque o Senhor falou aos seus corações. Assim eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se levantar, volte em paz, vitorioso para a sua casa, crendo na resposta. Sente-se um minutinho, queridos. Eu quero rapidamente perguntar agora em nome de Jesus: onde está uma pessoa que não é crente? Uma pessoa que não é evangélica? Alguém que esteja afastado da igreja e gostaria de se reconciliar com Deus esta noite? Levante uma de suas mãos e venha aqui na frente, eu quero orar por você. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua história. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer fazer de você um cidadão do céu. Meu querido, visto que esta casa é relativamente grande, possa ser que esteja alguém distante aqui do púlpito, esteja com vergonha de se levantar e caminhar sozinho até aqui. Mas por favor, meu querido, olhe aí do seu lado direito, olhe aí do seu lado esquerdo, veja se tem uma pessoa que não é crente, se tem alguém que esteja afastado da igreja e gostaria de se reconciliar com Deus esta noite. Traga esta pessoa aqui, eu quero orar por você. Jesus vai perdoar os seus pecados, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, Ele vai firmar os seus pés numa rocha, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, Ele vai fazer de você uma cidadã do céu. Ali está vindo a primeira pessoa. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Moça, Jesus te ama. Moço, Deus tem um plano especial na sua vida. Aonde está a segunda pessoa que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Aqui do meu lado direito, aqui do meu lado esquerdo. É com você mesmo que Deus está falando. A igreja esteja orando. É um momento de batalha espiritual, quando muitas vezes o inimigo diz no seu ouvido: você não pode ser crente agora, porque você não vai mais poder fazer isso, você não vai mais poder fazer aquilo,
Você não tem forças para se libertar sozinho, mas Jesus garante a libertação. Por isso, saia daí da onde você está e venha ter o encontro pessoal com Deus. E a partir de hoje, como Enoque, você vai começar a andar com Deus. Onde está a segunda pessoa que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Jesus te ama. Ali está vindo mais uma vida preciosa. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. O culto desta noite já provocou festa no céu, porque vidas estão se rendendo aos pés do Salvador. Aonde está mais uma pessoa? Eu ordeno agora em nome de Jesus que todas as algemas satânicas sejam quebradas, que vidas que estão presas sejam livres, sejam soltas. Eu insisto mais uma vez, onde está mais uma pessoa? Onde está a terceira pessoa que gostaria de se entregar para Jesus? Levante uma de suas mãos. Deus não desistiu de você. Deus ainda é o pai do filho pródigo. Deus aceita o pródigo de volta. Volta para a casa do teu pai. Você está no lugar certo. Você está na casa do pai. E o pai está de braços abertos para recebê-lo novamente. Tem mais alguém? Queridos, vamos nos colocar de pé neste momento. Aleluia. E eu gostaria que essa moça dobre os joelhos, por favor. A melhor maneira de receber Jesus é de joelhos, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meu pastor presidente vai estar orando e dando para você.